Vai começar Fala Aí, o seu podcast de entrevistas. Olá, boa noite. Eu sou Alexandra Mota e hoje vamos falar sobre violência doméstica e feminicídio. Eu tenho aqui os advogados, a doutora Flávia Regina Limaché e o doutor Isdepan Bogosian Neto. Ambos são excelentes advogados. A doutora Flávia, ela é especialista na área criminal e civil e atua na região da capital e interior de São Paulo. Já o doutor Isdepan, ele trabalhou mais de 30 anos na Marinha, sendo que quase 2/3 ele trabalhou com engenharia e na área burocrática. Depois de sair da ativa, doutor Isdepan, ele passou a trabalhar no escritório da sua mãe, onde se dedicou à área trabalhista, previdenciária e civil. Dr. Isdepan, ele também, por ser engenheiro, ele começou a se dedicar ao uso capião, a indenizações por danos devidos a explosões e a questão de engenharia naval. Nesse caso, então, temos 2 especialistas, excelentes advogados, que só tem a acrescentar a nossa entrevista do Fala Aí. Doutora Flávia, hoje nós estamos tendo vários casos de violência doméstica e até alguns feminicídios. Eu queria saber, me diga quando a mulher ela é vítima de violência doméstica e familiar, ela tem que procurar imediatamente a delegacia de polícia ou o que você aconselha a fazer primeiro? Sim, procurar a Delegacia da Defesa da Mulher, fazer boletim de ocorrência e, na sequência, o delegado vai pedir para ela fazer o exame de corpo de delito. Quando existe lesão corporal, é importante fazer boletim imediatamente, porque os hematomas, eles somem. Então, assim, é importante fazer logo, entendeu? A mulher, normalmente, ela nunca vai, ela fica com medo do homem, de represálias. Mas, assim, se você tem uma amiga que está sofrendo isso, é importante que você leve ela o mais breve possível na delegacia. Então, assim, é importante, nesse caso, procurar ajuda, né? E ir numa delegacia, mas, assim, acompanhada, nunca ir sozinha, né? Melhor acompanhada por um parente ou uma amiga, um vizinho, uma vizinha, que seja, sabe? Porque, assim, para não ser seguida, né, de repente, pelo ex-marido, ex-parceiro, enfim. E, além do que, também tem o problema, né, de que ela também está fragilizada com toda essa situação e esse exame de corpo de delito é uma prova, né? Serve de prova. Sim. Nos autos, né? Então, vai ajudar muito fortes. A mulher nessa situação. A violência doméstica valem 3 coisas: o depoimento da vítima e o laudo do médico. Então, é o que faz prova. Então, são provas importantes. Sim. Ok. E aí, agora, doutor Isdepan, eu queria fazer uma pergunta que seria a seguinte: se a mulher ela está sendo vítima de violência doméstica e ela decidir sair da sua residência, ela perderá os seus direitos de guarda dos filhos, pensão e divisão do patrimônio? Existe um entendimento consolidado nos tribunais de que isso não ocorre. Não há abandono de lar quando há violência doméstica. Isso aí já é pacífico. Não há abandono de lar quando existe violência doméstica. Não então, há. Ela não perde os direitos dela? Não. Não perde? Não perde. Ela pode continuar visitando os filhos normalmente e tal. Agora... Que também pode ser que ela sofra esse tipo de ameaça, né? Se você for embora, você vai perder tudo. Eu deixo você sem nada. E aí ela tem medo, né? De ir na delegacia, de fazer um boletim de ocorrência. Né? Por isso que é importante deixar claro que ela não perde nada. Não, na verdade, eu queria até acrescentar que hoje em dia tem o 180,
que é um disque, é como a polícia, né? 190 é 180. 180. Exatamente, o 180 trata de violência doméstica, é um serviço disponibilizado pelo governo federal, não é do judiciário, é do governo federal, do executivo. Nesse serviço aí, ela vai obter muitas informações. Inclusive, eu testei o serviço 2 ou 3 horas da manhã, de propósito, para ver se funcionava. Funciona, né? 24 horas por dia. Eu acho que é interessante a mulher recorrer a isso. Além Em de outra qualquer coisa que eu acho estado? importante, em qualquer estado do Brasil. Além disso, né, acho importante também, se ela se sentir ameaçada, ela correr e telefonar para a polícia imediatamente. Porque eu conheço alguns casos que eu vi aí pela jurisprudência, quer dizer, já ocorreram, as pessoas já morreram, né? Nesses casos aí, inclusive o elemento lá, o assassino, ele destruiu a porta do banheiro para matar a mulher, né? Ela se trancou no banheiro, né? Então, ela deve realmente se preparar para o pior, né? Eu ouvi um caso recentemente, uma notícia, que eu fiquei transtornada. A polícia chegou, 3 policiais. O marido estava com um revólver na cabeça da esposa, segurando ela com um revólver. A polícia tentando negociar com o marido. Nisso, ele simplesmente matou a mulher na frente da polícia, deu 3 tiros, um em cada policial, e tentou fugir. Quando isso aconteceu, aí aparece mais policial, né, reforço policial, prende ele e leva ele para o hospital. Então, a gente não sabe do que a mente humana é capaz de fazer, sabe? É um assunto, assim, muito grave, e a mulher tem que pensar nisso, que muitas não conseguem ficar viva. Então, quando isso começa a acontecer, logo quando apanha da primeira vez, eu quero deixar claro aqui que quando ele não vai parar. Ele não vai parar. Ele bateu a primeira vez, ele vai tentar a segunda, porque ela deixou da primeira, então ela aceita, eu posso. É como se você desse uma permissão para ele continuar te batendo. E vai ter a segunda, vai ter a terceira, vai ter a quarta. Só que aí as coisas vão se agravando, né? E eu espero que a mulher denuncie para não chegar nesse ponto. Né, doutora Flávia? É terrível. É uma situação... Doutora Flávia, o homem agredido no âmbito doméstico, familiar ou afetivo é protegido pela Lei Maria da Penha? Não, não. Nesse caso, ele efetua o registro do boletim de ocorrência na delegacia qualquer, menos na Delegacia de Defesa da Mulher. E o processo segue na vara criminal ou no juizado especial criminal, no GCRIM, conforme o delito. O delito, nesse caso, se houver ofensa física, se houver lesão corporal, é o artigo 129. Tá. Nesse caso, então, a Lei Maria da Penha é só para a mulher, né? Violência doméstica feminina. Exato. No caso, os transgêneros que se consideram feminino também têm direito à Lei Maria da Penha. Ai, olha que informação boa. Eu não sabia. Sim. Verdade, que bom. Verdade. Olha, bom, foi bom você falar sobre isso. Muito bom. Doutor Estepan, o que fazer se mesmo depois de deferida as medidas, o agressor continuar agredindo ou ameaçando a mulher? Bom, ele comete o crime definido no artigo 21A da Lei Maria da Penha, né? Sim. Ele descumpriu as medidas, então, por isso ele pode ser preso. O ideal, nesse caso aí, é imediatamente denunciar o descumprimento, né? Levar ao conhecimento do juiz e pedir a prisão, né, da pessoa. Informar imediatamente o juiz, nesse caso, né? No caso, no caso, o juiz ou a autoridade policial, né, o descumprimento, né? E a autoridade policial informa depois o juiz, não há tanta dificuldade assim. Mas tem que ser alguma coisa já, infelizmente, tem que ser rápido, né? Rápido. Doutora Flávia, o que fazer se
após as medidas protetivas serem formalizadas, a vítima e o agressor se reconciliarem. Nesse caso, então, no o caso, que acontece em relação ao processo? Então, até 2012, a ação penal era privada. Então, a mulher ela tinha que dizer se ela queria continuar com a ação ou não. Aí, o que a justiça observou? Que, normalmente, as mulheres estavam sendo coagidas a desistir, sob pressão dos homens, ela desiste, não, vou te matar. Então, depois de 2012, a ação passou a ser incondicionada, ação penal incondicionada à representação da vítima. Então, não adianta agora ela chegar lá e falar, olha, eu voltei com ele, nós estamos em paz, porque eles não acreditam mais, eles acham que ela está sendo compelida pelo companheiro a falar aquilo. Aí, quando chega no juiz, na audiência de instrução e julgamento, se eles tiverem mesmo se reconciliado, o juiz vai averiguar e aí sim pode encerrar a ação ali ou não. Porque eles entendem que a mulher, muitas vezes, que antes de 2012, as que pediam, que informavam a reconciliação, acabavam morrendo. Então, por isso que a ação mudou. Agora, a ação penal incondicionada à representação da vítima. Depende do Ministério Público e do juiz, a continuação da ação. Então, mesmo assim, se o casal voltou a morar junto, a ação continua, o processo continua. Eu mesmo, na cidade do interior, eu peguei um caso que o senhorzinho ele tinha 1,60, a mulher tinha 1,90. Você vê. Sim. Aí ela entrou com um processo contra ele, e ele ficou afastado dela, né? E o que aconteceu? Depois, quando foi a audiência de instrução e julgamento, eles estavam já no 5º filho. O caso aconteceu, o fato, eles só tinham um filho. Quando chegou o dia da audiência, eles estavam com 5 filhos e vivendo bem. Aí, quando ele chegou lá, ele falou assim, ó, excelência, nós já reconciliou, ele falava bem assim, nós já reconciliou, nós estamos bem. Depois daquele fato, nós tivemos mais 4 filhos. E aí ela virou e falou, fui eu que unhei ele. Ela falou. Aí pronto, aí o juiz percebeu. Ela falou o quê, Flávia? Verdade, exato. O juiz percebeu e aí falou, realmente, pela porte dela, ela realmente deve ter unhado ele. Aí a audiência se encerrou ali e houve encerramento do processo, extinção do feito criminal. Mas assim, hoje é sempre assim, vai até a audiência de instrução e julgamento. Entendeu? Mas eu acho que está certo, viu, Flávia? Está certo. Sim, está certo. Porque é uma forma de proteger indiretamente a mulher. Então, eu acho que tem que finalizar o processo para ter certeza de tudo mesmo, está certo, né? Sim. Depois, não ficar na dúvida. Sim. Né? E, doutor Stepan, por exemplo, se a vítima ou o agressor mudar de endereço ou de telefone, isso deve ser comunicado ao juizado de violência doméstica ou à vara? O que deve ser feito nesse caso? Não, deve ser comunicado imediatamente ao juizado em que corre a ação, porque não só o agressor, mas a vítima também sofrerá consequências desagradáveis, né? As citações, elas são feitas, as intimações, né? Desculpa, as intimações penais, elas são feitas pessoalmente. Pode ocorrer, né? De ocorrer alguma intimação ao agressor e ele não responder, ele vai responder por revelia, ou seja, ele acaba se prejudicando de não ter comunicado, entendeu? E a vítima, é importante que ela também comunique para que ela fique atualizada do que ocorre no processo também, entendeu? Sim. É isso. Isso daí é importantíssimo, senão ela fica sem saber do andamento do processo e ele também acaba sendo prejudicado, né? Então, tem que informar, não pode esquecer esse detalhe, importantíssimo. Doutora Flávia, agora, se a vítima ela tiver que se afastar do seu local de residência e não puder levar seus pertences pessoais e documentos, como ela deve proceder para reavê-los? Ela pede providência na delegacia ou ao juiz do processo, no caso, onde tramita medida protetiva, para poder reaver seus pertences. Aí, no caso, ela precisa de proteção policial, né?
Precisa, porque ela não vai poder se aproximar dele, então ela tem que pedir a diligência para a polícia, entendeu? Sim, sim. Agora, doutor Estepan, se o autor da violência ele deixou os objetos pessoais e documentos na residência, havendo medida protetiva deferida de afastamento do lar e de proibição de contato, como ele deve proceder para reaver os objetos? Ele precisa solicitar a medida judicial pertinente. A jurisprudência é farta de casos em que o agressor retorna ao lar durante a medida protetiva e isso configura o descumprimento da medida e ele sofre as consequências penais, né? Eu já, inclusive, comentei aqui. Eu queria fazer uma pergunta, não sei se se encaixa aí. Nesse caso, ele passa a usar tornozeleira eletrônica? Quando que ele começa a usar, o agressor, tornozeleira eletrônica? Quando é que o juiz determina isso? No caso de agressão e tal. Olha, eu não conheço esse tipo de determinação. Não? Os casos que eu vi até hoje, nenhum deles usava. Mas pode haver aí, eu não conheço. Entendeu? Não sei a doutora Flávia, que já tem mais experiência. Não usa a tornozeleira, não usa. Normalmente, a tornozeleira é para quem vai cumprir prisão domiciliar. E, no caso, a tornozeleira é para prisão domiciliar, para que ele não se evada do domicílio dele, nem do local da jurisdição onde ele foi preso. Então, assim, é só para cumprir a prisão domiciliar, por motivo de Então, doença. nesse caso, ele não cumpre pena domiciliar, nesse caso? Não, no caso é assim, quando o acusado é primário, tem emprego fixo, é registrado, e a pena for até 4 anos, ele responde processo em liberdade. Agora, se ele já for reincidente, ou se ele reincidir e não cumprir a medida protetiva, aí ele vai preso. Aí ele fica preso no centro de detenção provisória, ele não é solto, não fica de tornozeleira. Aliás, no nosso país, são alguns estados só que aceitam usar a tornozeleira. Não são todos. Ah, tá. Ok, então. Eu tirei essa dúvida, era uma dúvida que eu tinha, desculpa, tá? Imagina, pode perguntar. Doutora Flávia, quero continuar ainda com você. No caso, o Juizado de Violência Doméstica, a vara, ela dispõe de profissionais habilitados para atender as mulheres vítimas de violência doméstica e os agressores? Sim, normalmente o próprio juízo da vara da família ou da violência doméstica tem assistente social, psicólogo que atende ambos os casais ou as pessoas que foram agredidas. Porque normalmente o agressor ele sempre se evade, ele nunca aparece. Mas as vítimas elas sempre são atendidas. Normalmente existe alguns lugares tem CREAS, tem CRAS, né? Tem o UPA, pode ir na UPA também, que aí quando não tem no fórum, o fórum encaminha para um lugar determinado. Tipo uma clínica que atende o Estado, particular que atende o Estado. Mas sempre tem. Sempre tem, né? Então, aí os locais... Você pode repetir, por favor, os locais? Você falou UPA... Tem programas assistenciais federais, estaduais e municipais de amparo às vítimas de violência doméstica e há grupos de acolhimentos para as vítimas de reeducação para os autores da violência. Em São Paulo, nós temos o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, ou você liga no 180, como o colega falou mesmo, que aí eles vão indicar onde a pessoa deve ir para tratar, porque uma pessoa que sofre violência, ela fica psicologicamente fragilizada, ela precisa de um psicólogo, de uma assistente social. Porque normalmente quando o agressor ele vem, ele não só tira a paz psicológica, emocional da mulher, ele também leva os bens, destrói a vida dela, né? Então, aí tem toda uma reconstrução sobre isso. Então, assim, sempre bom a pessoa ligar para o 180, até para colher maiores informações, porque o processo é muito longo e podem surgir várias dúvidas, acontecer situações
diferentes, cada caso é um caso. Então, assim, esse 180 é muito bom, a pessoa está sempre em contato, né, para esclarecer qualquer dúvida que ela tenha, né? Sim. Não, e eu queria só acrescentar que o 180 ele também encaminha a queixa ou a informação para a autoridade competente. Se a autoridade competente entender que ali há risco, ela dará início ao processo. Ela vai dar uma representação, quer dizer, o Ministério Público vai abrir uma ação para apurar o que ocorre, uma medida protetiva, vai pedir a início da medida protetiva, por causa do que ela falar lá, conforme o que ela for dizer. Então, eu acho interessante o 180, até talvez acrescentar aqui uma primeira pergunta, porque às vezes a pessoa não vê aquela primeira pergunta, fala assim, é só uma questão lá de... Não, não é só ajuda sentimental. É para tentar também ajudar a pessoa do ponto de vista de salvar a vida dela no futuro, né? É isso. Sim, sim, claro. E toda a orientação é muito bem-vinda nesse caso, né? Então, doutor Stepan, agora o que eu queria saber é o seguinte. No caso, a minha vizinha, ela sofre violência doméstica. Como eu poderia ajudar nesse caso? Bom, a lei ela admite a denúncia de qualquer crime, né? Independente de violência doméstica. Acho que não há problema nenhum da pessoa ir na delegacia e dar um depoimento no sentido de que, olha, eu acabei de presenciar aí uma violência doméstica, né? E aí o delegado vai apurar aquilo ali, vai ver do que se trata, independentemente de... Né? Claro que não pode ficar dando trote, né? Inclusive, eu fiquei sabendo aí que boa parte das ligações para o 180 são trotes, né? Mas fazer o quê? O pessoal não tem muita, né, assim, responsabilidade no que diz. Porque também acusar qualquer pessoa gratuitamente é crime também. Né? Tem que ser uma coisa assim verdadeira, né? Que aconteceu. Afinal de contas, se envolve a violência doméstica, a gente não sabe até onde vai essa violência, então a gente tem que prever que pode piorar. Então é bom que seja denunciado mesmo. Então, a gente escuta a pessoa gritando aí, poxa. É que as pessoas também têm medo de se envolver, né? No caso. As pessoas têm medo de se envolver. E aí é a questão do arbítrio de cada um, pesar, né, aquele sentimento, né, o que deve ser feito ali na hora, né, pensar. Porque, no caso, eu moro em prédio, né? Moro em prédio de apartamento. E, às vezes, você não sabe qual é o apartamento, você só escuta. Né? Isso é verdade. E aí, agora parece que, não sei, existe uma lei que obriga o síndico a informar, né? E é uma situação bem delicada, porque, assim, nesse caso, você quer ajudar e, às vezes, você não sabe como, entendeu? Eu chamaria a polícia, né? A polícia fala assim, estou escutando gritos aqui, não sei exatamente onde está, eu estou aqui próximo, mas eu não sei identificar, né? Aí a polícia vai tentar tomar alguma iniciativa, né? Eu não vejo outra opção, né? Eu não consigo ver uma opção diferente dessa. E aí, quando eu ligo para a polícia, eu tenho que me identificar, sim? Aí sim, se identifica perfeitamente. Não há porquê. A senhora está preocupada, está acontecendo alguma coisa, que é uma anormalidade, não é algo comum, né? Escutar. Não é todo dia que a gente escuta gritos, né? Entendi. O que mais me preocupa não é escutar o grito, é escutar o grito e depois parar de repente. A gente não sabe o que houve, né? Porque existiu um caso de uma mulher que foi agredida e ela gritava, nossa, mas ela ficou muito machucada. Muito, 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 muito. Se o vizinho não tivesse ligado pedindo ajuda, ela poderia ter morrido. Então, mas ao ligar e pedir ajuda, ele já pediu para a polícia, não foi? Foi. Então, foi. É o correto. Tá certo. Então, doutora Flávia, qual é a origem do termo feminicídio? Você podia, por favor, explicar para a gente, porque é novo isso, né? Então, a primeira vez que se ouviu falar sobre feminicídio foi através de Diana Rousseau, em 1936, se não me falha a memória, na Bruxelas, na cidade de Bruxelas. Ela foi num evento onde se discutia a morte de mulheres pelos seus parceiros, e foi a primeira vez que alguém falou sobre feminicídio, né?
Ela participava do Tribunal Internacional de Crimes contra Mulheres e sustentou a ideia de criar uma definição específica para homicídios praticados contra mulheres. No nosso país, a lei é 1304 de 2015. Foi criada a partir de uma recomendação da CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, sobre violência contra a mulher no Congresso Nacional, que investiga a violência contra mulheres nos estados brasileiros entre março de 2012 e julho de 2013. A lei considera feminicídio quando o assassinato envolve violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição da mulher, da mulher vítima. Também modificou a lei de crimes hediondos para incluir o feminicídio na lista. O primeiro feminicídio no Brasil cometido por uma mulher foi por Tatiana Luz Costa, 35 anos. Ela morreu queimada pela companheira. Nesse caso, depois do julgado, pode ser o primeiro feminicídio no Brasil cometido por uma mulher. Na atualidade, com a pandemia, em meio ao isolamento social, o nosso país contabilizou 1.350 casos de feminicídio em 2020, 1 a cada 6 horas e meia. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o número é 0,7 maior comparado ao total de 2019. Um caso a cada 6 horas? É. Meu Deus! É isso aí. É gravíssimo. 3 a cada 4 vítimas de feminicídio tinham entre 19 e 44 anos, e a maioria eram negras. Nossa Senhora. Nossa. É grave, a situação é grave. Precisa de uma reeducação. Isso aí vem desde cedo, tem que reeducar na escola, desde jovem, as crianças, de que a violência contra a mulher não é algo bom. Não, né? Não é. De forma nenhuma. E eu também lembro de um caso que eu assisti numa reportagem, sabe do quê? O pai estava indo devolver os filhos para a mãe, né? A mãe desceu na portaria do prédio para receber os filhos. Mas o pai veio com a namorada, não sei. E ele começou a discutir com a mãe das crianças. A namorada saiu, segurou a mãe para o pai bater. Gente... Aí ela é cúmplice. Nesse caso, o que acontece com essa mulher que está segurando a mãe das crianças para apanhar? Ela é cúmplice, ela responde criminalmente. Pode só responder por associação criminosa, se ela teve a intenção de segurar para ele bater. Se ela foi afastar ele para separar a briga, tudo bem. Mas se ela foi segurar ele para bater, pode dar outros crimes, além da própria agressão física. Então, olha, pelo amor de Deus, meninas, eu acho que assim, não faça isso, porque hoje ele está fazendo isso com ela, amanhã ele separa de você, ele vai fazer isso com você. Exatamente. Sabe? Então, pelo amor de Deus, gente, pensa na mulher. Sabe, não faz isso. Para que brigar, para que discutir? Já não separou? Sabe? Cumpre o que foi determinado pelo juiz e pronto. Nesse caso, quem tem que resolver o problema dele com a mulher dele é ele. Ela nem tem que ir junto. E se vai, fica longe. Entendeu? Agora, incentivar, ainda ir junto e incentivar a bater em outra mulher, isso é um crime. Isso nunca deve ser feito. Nunca na vida. Jamais. Doutor Stepan, eu queria perguntar, terceiros podem abrir ocorrência no caso de tentativa de feminicídio? Podem, claro, sem problema nenhum. Como eu já disse anteriormente, a resposta foi respondida pela pergunta anterior, né? A pessoa, qualquer um pode delatar um crime. E o feminicídio, ele é o crime de homicídio qualificado, ou seja, é o crime de homicídio. Se houve uma tentativa de homicídio, o pessoal pode avisar, olha, houve uma tentativa de homicídio ali na minha residência ali ao lado, o vizinho meu, né? Simplesmente assim. Eu poderia, agora de cabeça eu não me recordo qual artigo,
mas depois eu verifico o número do artigo que fala isso, sobre a possibilidade de denúncia de crime por qualquer pessoa, né? Tá, Está na lei. sim. E, doutora Flávia, existe um perfil de vítima? Você acha que existe? Não, não existe. Qualquer mulher, de qualquer classe social, etnia, pode sofrer agressão física por parte do companheiro. Não tem um perfil definido. Não existe um perfil, então? Não. Doutor Stepan, Sim. transexuais e casais lésbicos são contemplados pela Lei Maria da Penha? Essa pergunta foi respondida pela Flávia. Ela falou que... Ela falou, ela falou o seguinte, né, que o transexual feminino, né, ele é protegido pela Lei Maria da Penha, né? Sim. A lésbica que coabita com uma mulher lésbica também, mas feminina, vamos dizer assim, ela responde também normalmente pelo fato de infringir a Lei Maria da Penha. Então, a Lei Maria da Penha, no seu artigo 2º, salvo engano, ela não faz distinção do gênero, entendeu? Não faz distinção do gênero. A mulher pode ser condenada por feminicídio e o homem também pode ser condenado por feminicídio, né, em relação a outro homem, entendeu? Sim. Ok. Doutora Flávia, por que os agressores eles saem tão rápido da cadeia? Não é que eles saem rápido, é que a nossa lei penal diz assim que é passível de fiança crimes com pena até 4 anos de reclusão. Se ele é primário, tem bons antecedentes, tem pego fixo, carteira registrada, então ele não vai impedir o andamento do processo, então o juiz concede fiança para ele, porque ele tem que trabalhar e tal. Aí o juiz concede fiança para ele, aí ele responde o processo em liberdade. Isso não significa que ele não vai ser julgado até o final, mas ele responde em liberdade. Se ele voltar a recidir, digamos, bater de novo na mulher, aí o juiz pode expedir mandado de prisão preventiva, se ele reincidir. Mas no caso, eles não saem rápido, é que a nossa lei permite que seja que a fiança, pagamento de fiança de crimes até 4 anos de reclusão. Vai depender do análise da autoridade policial, dos antecedentes da pessoa, de como a pessoa vive. Por exemplo, se a pessoa não tem residência fixa, se a pessoa já tem outros boletins de agressão à mulher, se ele já tem outros crimes, com certeza o juiz vai mantê-lo preso, entendeu? No caso, então, se ele já foi casado da primeira vez, ele cometeu esse crime com a primeira esposa e está cometendo o mesmo crime com a segunda esposa, então aí tem um agravante, né? Isso, no caso, isso agrava a situação dele, porque ele está reincidindo naquele crime. Isso não conta a favor. Aí vai aumentando a pena, né? Quer dizer, o tempo, né, da pena. No caso, a pessoa que comete um crime, depois de 5 anos, ela volta a ser primário. Mas lá na ficha fica constando. Então, o juiz, quando vai analisar o caso, ele olha a vida pregressa da pessoa de forma geral. Como ele é o histórico total. Exato. Ele volta a ser primário, mas fica registrado lá, na DEPOL, os dados dele. Entendi. Doutor Stepan, o homem que agride está fora de si? Eu até entendo que talvez esteja num estado de espírito não muito normal, né? Que ninguém vai querer matar ninguém, eu acho. Mas não é como, não justifica. Como se falou. Exatamente. Não é como se falou, está transtornado a ponto de matar. Eu acho que, né? Uma coisa interessante, né? Que a maior parte dos feminicídios ocorre em casa. Na rua, ninguém... quer dizer, a percentagem é mínima, né? Bem menor. Então, o que ocorre? Quer dizer, por que na rua ele se controla, né? E não em casa, né? Ele está lá no ambiente privado dele, não se controla. Ele vê que, entendeu? Na rua, provavelmente, ele seria barrado por alguém quando começasse a cometer sua violência. Né?
É Então, isso. aí, aproveitando o gancho, você poderia me explicar qual é a diferença de crime passional para feminicídio? Porque... Então, bom, primeiro, eu vou fazer uma breve preleção aqui. Direito é muito dependente, né, da época, né? O que era errado no passado passa a ser verdadeiro hoje. E mais, das circunstâncias, né? A solução no direito, a solução jurídica, às vezes ela depende das circunstâncias. Muitas vezes o elemento se dirige a um escritório de advocacia e pergunta alguma coisa de modo genérico, sem explicar os dados, né, os fatores, assim, as peculiaridades, né? E acaba obtendo uma resposta errada, porque a solução jurídica para o problema, a solução, ela é dependente dos detalhes. Então, vamos lá. Pode falar. Posso falar? Pode. Sobre crime passional, existe um filme brasileiro em que o rapaz namorava uma prostituta, né? Sim. E a prostituta saiu com o patrão dele. E ele trabalhava na cozinha de um restaurante do italiano. E o italiano começou a sair com a prostituta também. E ele não sabia. E ele queria se casar com a prostituta e tal. E aí, de repente, ele chegou lá para trabalhar mais cedo e ele pegou no andar de cima a noiva dele, transando com o patrão. Ele matou os dois, tirou um bife dela e fritou e comeu. Esse é um crime passional, porque ele enlouqueceu, porque ele achava que ela também queria ele. E aí existe esse filme, é um filme brasileiro, e ele matou os dois e ele pegou a carne dela, desfinchou e comeu. Então, assim, esse é um crime passional, porque ele ficou fora de si. Nesse caso, é passional pelos ciúmes. Entendeu? Pode continuar, doutor Stepan. Eu acho que hoje mesmo o passional aí pelo ciúme não ia ser entendido assim, não. Isso é feminicídio. Mas não saberia dizer, mas porque o que acontece? O fulano incidiu exatamente no caso. Exatamente. Ninguém tem direito de tirar a vida do outro por causa de ciúmes, é que ele não agredia ela normalmente, né? Ele mas foi pego tudo pelo bem. susto. Não, tudo bem, mas nesse caso ele perdeu o direito dele, matou e tal, nem que seja Ele naquele matou também momento. o homem, né? Ele matou Olha, também. não posso garantir como é que o tribunal ia ver isso. Não sei o que. Não sei. É distúrbio. Eu não sei o que aconteceria no tribunal, mas o que eu posso garantir é o seguinte, né? Violenta emoção. O que acontece ao longo do tempo, né? Existem alguns promotores, né? Inclusive tem aqui um artigo de uma promotora aqui, só pegar o nome dela. Bom, ao longo do tempo a questão evoluiu e o que era crime passional hoje, na maior parte das vezes, é entendida como feminicídio. Quer dizer, o fulano está em estado de violenta emoção, mata a mulher porque ele viu a mulher com outro homem, porque ele achou que a mulher foi adúltera, porque às vezes nem teve nenhuma comprovação. Isso tudo aí que eram entendidos como crimes passionais no passado não são mais, entendeu? Em geral, não. Pode ser até que alguém entenda. Existia era muito comum no Brasil defender o sujeito que havia cometido crime, né? Que hoje seria feminicídio, com o título de legítima defesa da honra. Ele chega em casa e vê a mulher na cama com outro homem. Pronto, matava a mulher e ficava automaticamente justificado como legítima defesa da honra. No passado, mais longínquo, né, na Roma Antiga, era direito do marido matar a mulher, né, nesse caso. Direito. E depois, se eu não me engano, no período colonial também era. E depois ficou como atenuante. Não é que fosse um direito dele matar a mulher, mas se ele viesse a matar, não haveria uma punição, porque ele estava devidamente justificado pelo fato de estar transtornado pelo problema, né? E porque se tratava da defesa da honra dele, né? A honra dele em primeiro lugar, né? A honra isso então é antigamente, mas hoje em dia isso já não é mais aceito. Olha, eu acho que dificilmente alguém conseguiria salvar, ou pelo menos atenuar a pena, dizendo que talvez nesse caso aí, né?
que a Flávia O falou. nome do filme se chama Estômago. Estava procurando aqui para vocês. Se chama Estômago. Talvez Recomendo. conseguisse, mas eu duvido. Recomendo que assistam. O crime passional, crime por paixão, né? Crime por paixão. Não, na verdade, eu acho que o passional é porque ele estava em estado de violenta emoção, né? Isso aí, não é que fosse uma paixão, a paixão no sentido mais abstrato, pelo menos é assim que é entendido aí pelos franceses, pelo que eu entendi aí da leitura, né? Crime passionnel francês. A ideia é essa, é o que a gente vê aí no artigo 65, né, do Código. Entendi. Bom, doutora Flávia, a liberação de armas dá às mulheres a possibilidade de legítima defesa, uma vez que também podem ser mortas por outros instrumentos? O que a doutora acha da liberação das armas, especificamente? Particularmente, pessoalmente, humildemente falando, eu entendo que não. Porque a maioria das pessoas que pedem porte de armas são homens. Então, assim, eles podem se armar contra a própria mulher. Alguns juristas entendem que sim, que ela vai ficar mais protegida e assim que não há uma influência, porque a maioria das mulheres em alguns estados morrem porque foram agredidas por arma branca, tipo faca, tesoura. Mas assim, não acredito que seja algo que vá ajudar a defender ou livrar as mulheres do feminicídio. Porque se às vezes ela tem um porte de arma e não usa, mas o cara com quem ela se envolve usa a arma dela contra ela. Então, pensa. Então, assim, é mais fácil, se fosse para pensar assim, seria mais fácil que a mulher fosse lutar Krav Maga. Ou então essas defesas pessoais com Gifu, Karatê, porque seria mais fácil dela se defender contra uma arma branca ou até mesmo um revólver. Aí sim, se você fala assim, as mulheres que procurarem, que fazem luta livre, que fazem karatê, conseguem se defender mais? Sim, conseguiriam. Mas ter uma arma de fogo em casa não justifica que vai diminuir ou que vai ser motivo para ela se defender. Não acredito. Eu acho que só aumenta, né? Só aumenta a violência. Sim, e mesmo porque normalmente as pessoas que querem porte de arma, elas já não têm uma vida pregressa muito boa, os homens, entendeu? Tem sempre algo a esconder, então é complicado. Eu não acho que seria bom ter arma em casa, mas pôr todo mundo no karatê seria legal, inclusive as filhas mulheres adolescentes. É verdade, defesa pessoal é bom mesmo. Doutor Stepan, na verdade, eu acho que a pergunta que eu teria agora seria: por que, afinal de contas, os homens se sentem impunes para matar as suas parceiras? Eu acho uma questão muito delicada e importante essa pergunta. Bom, eu não tenho certeza se eles se sentem impunes, não. O que eu sei, né? Eu já conheço alguns criminosos aí, né? Eles acham que não vai acontecer nada. Em geral, eles praticam crime acreditando sinceramente que não vai acontecer nada. Entendeu? Não é que ele... Alguns deles não, acham que tem o direito de cometer o crime porque é um direito dele cometer mesmo. É um pouquinho melhor que as outras pessoas. Talvez aí sim valha, né? Ele se sente um pouquinho melhor do que os outros, ou melhor que os outros, e pode cometer o crime tranquilamente. Agora, em especial, né, da prática de feminicídio, eu andei estudando isso aí, entendeu? Eu vi muita gente falando muita coisa, de que havia impunidade, etc e tal, mas eu não consegui formar uma opinião sobre isso, entendeu? Eu acho que não encontrei, né, por mais que eu tenha visto aí muita gente falando, bases mais sólidas, assim, com respeito a um estudo científico sobre isso. Então, o que eu vi, por exemplo, são dados aí da ONU, né, através da Agência
Mundial de Saúde, né? Da Organização Mundial de Saúde, que comentam detalhes assim do tipo, né, onde ocorre mais o feminicídio, entendeu? Eu até procurava aqui agora, antes do início da palestra, que eu achei interessante, eu fui estudar exatamente assim a raiz do problema, né? E encontrei umas tabelas aí da Organização Mundial de Saúde fala sobre os riscos, né? Então, os fatores de risco para como é que chama, para o feminicídio seria, né, o desemprego, né, o porte de armas, as ameaças, o sexo forçado, os problemas de álcool, né, e drogas. Aliás, muitos dos crimes que eu vi aí na jurisprudência são de pessoas que usavam drogas, né, e problemas mentais. Isso tudo aí combina numa tendência maior aí de cometer o crime. Agora, dentro do cérebro do criminoso, para dizer que ele que ele sente, eu acho que não encontrei essa conclusão assim, que eu achei suficientemente científica, ou talvez eu não tenha procurado o suficiente, né? Talvez outros aí, como a Flávia, já tenham mais experiência e possa acrescentar algo, né? Na psicologia forense, pelo que eu tenho visto, mas mais um trabalho na prática, porque normalmente eu defendo os homens e não as mulheres, tá? É que eles têm um sentimento de pertencimento. Eles acham que a mulher é sua propriedade, é um objeto. Eles sentem assim, quando a mulher não quer estar com ele, que está quebrando a virilidade dele, infringindo, destruindo a virilidade dele. Então, ele se quer autoafirmar como homem patriarcal numa sociedade machista e sexista, da qual nós fomos criados no nosso país. Então, precisa mudar esse pensamento, fazer campanhas para não haver violência. E isso começa desde a adolescência com os rapazes, nessas escolas, de modo geral. Porque é o pensamento do macho, é meu, me pertence, eu faço o que eu quero. Entendeu? E não é por aí, porque a mulher é um ser humano e deve ser muito respeitada. Tem homens que eles não aceitam que a mulher diga, não, hoje eu não quero, hoje eu não estou afim, porque eles acham que a mulher é propriedade deles, que eles são donos delas. Exato. E elas têm que obedecer, fazer aquilo que eles querem, que eles mandam, né? Eles pensam assim. E tá errado. A mulher é uma flor que tem que ser regada e cuidada com amor. Ninguém é propriedade de ninguém. Ninguém pertence a ninguém, né? Todo mundo tem direito ao seu espaço, né? Numa relação. O amor, ele não escraviza, o amor não se apodera da pessoa, o amor não te humilha, não faz você achar que você é menos que ele. Então, quem te ama vai te respeitar. E também não vai te maltratar e nem vai te bater, porque ele não vai querer que você sofra, que você sinta dor, que você fique no hospital, que você se sinta humilhada, né? Porque é constrangedor uma mulher sair na rua com o rosto todo negro, sabe? Com o olho negro, toda machucada, cheia de hematomas, né? Hoje em dia, existe a justiça restaurativa, que é um movimento bem bacana, inclusive conheço até um juiz que trabalha nessa área, que ele tenta trabalhar o problema. Ah, ele bate porque ele bebe álcool, vamos tratar o alcoolismo. Ah, ele bate porque falta dinheiro, vamos ajudar a arrumar um emprego. Então, a justiça restaurativa, ela vai no cerne do problema, na raiz. Não no acontecimento final, que é a violência. Mas por que ele agride? Se for por um dos motivos que o doutor Stepan falou, a justiça restaurativa ela vai lá tratar a raiz do problema, para que não aconteça mais vezes, para que aquele marido não se drogue, não beba, se ele tem problemas psicológicos com relação à virilidade dele, possa tratar no psicólogo. Então, essas coisas é que a justiça restaurativa existe no nosso país e no mundo todo. E você acha que já existem chances deles se recuperarem quando eles fazem esse tipo de tratamento, esses homens? Se ele seguir o programa
da justiça restaurativa e for em todas as entrevistas, seguir à risca o que foi pedido pelo programa, sim. O que acontece é que eles não seguem, aí é o problema. Mas se seguir, sim, tem jeito. Eu acredito que a justiça restaurativa, ela começa dentro de nós, em cada ser humano. E a justiça restaurativa, você acha que ela conseguiu recuperar, em média, assim, quantos por cento desses homens? Você sabe ou não? Eu tenho uma edição aqui para te passar, mas eu posso pesquisar e depois eu te falo, entendeu? Porque eu conheço pessoas que trabalham com justiça restaurativa e poderiam me informar. Eu, assim, pessoalmente, eu não trabalho com a justiça restaurativa, mas eu sei que existe e que trata o problema pela raiz, entendeu? Certo. Mas, assim, mais informações eu posso pesquisar, estudar e depois tudo bem. na outra entrevista te falar. Tá. Mas é importante falar que existe, né, um tratamento para esses homens, né? Se eles querem se recuperar, para eles procurarem essa justiça restaurativa, para que eles tenham um relacionamento melhor, né? Adio. Uma vida melhor, mais saudável no futuro. Bom, na verdade, eu quero agradecer os advogados, a doutora Flávia e o doutor Isdepan, por essa conversa esclarecedora e de grande utilidade para toda a nossa população, como também para o nosso podcast Fala Aí. Eu quero aproveitar e deixar no meu Instagram, @alexandra5663, e vocês gostariam de deixar algum contato, doutora Flávia, doutor Isdepan? Meu e-mail é flavia.cher@hotmail.com e eu posso responder dúvidas nesse e-mail. Repete, por favor. flavia.cher@hotmail.com. Ok. Doutor Isdepan? Não sei se é melhor deixar o WhatsApp ou e-mail. Pode ser os dois. Tá bom, então eu vou deixar o WhatsApp aí, é 11 94401 5007. Ok. Então, eu, assim, agradeço imensamente a atenção de vocês. Eu quero avisar que, em breve, essa entrevista ela estará disponível no nosso canal do YouTube, que é Fala Aí Entrevista, e também no Spotify e na Anchor. Bom, senhores advogados, já vou me despedindo. Muito obrigada por tudo e boa noite. Obrigado de coração por essa oportunidade, por esse privilégio. Ok? Obrigada. Nós é que agradecemos, hein? Agradecemos. Obrigado. Você ouviu? Fala Aí, o seu podcast de entrevistas.